Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista com o aprovado. Hoje com a aprovada, né? A Karina, ela foi aprovada para o cargo de enfermeira do trabalho no concurso dos Correios em quarto lugar e hoje ela vai nos conceder uma entrevista para falar um pouquinho da trajetória dela, como foi que ela conseguiu, né? Chegar nesse cargo tão almejado. Então, eu passo a palavra para a Karina para ela se apresentar e contar um pouquinho quem é a Karina, ex-concurseira, ou ainda se vai continuar sendo concurseira, né? Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo reconhecimento da estratégia, e vou falar um pouquinho da minha trajetória e do que eu acredito, né? Na minha visão, uma vez concurseiro, sempre concurseiro, porque por mais que a gente aí se dê bem com os certames e tudo mais, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer escalar cada vez mais aí essa trajetória em busca do sucesso, né? E aí vão ser fatores individuais que vão levar a essa conquista. Eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Karina, eu sou enfermeira, tenho 35 anos, eu sou de Ouro Preto, eu me formei na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, porém a minha história com o concurso ela começou bem antes. Quando eu tinha 17 anos, teve um concurso municipal na minha cidade que era para trabalhar com criança, no maternal, como monitora, né, em creche. E aí eu fiz a prova, fui naquela hora ali, sem saber muito bem para onde eu estava indo, fiz a prova, fui aprovada e fui fazendo, e por meio dessa primeira trajetória eu fui aí escalando, continuando fazendo as provas e sempre me interessando por esses assuntos e em melhorar essa questão aí dos concursos. E culminou aí na minha aprovação agora nos Correios e aí a gente vai trilhando, né? Cada dia buscando um curso diferente, buscando uma estratégia nova, um plano, enfim, buscando sempre essa vontade mesmo, esse resultado que a estratégia aí me proporcionou, né? Com muita dedicação e garra. Karina, e após essa primeira aprovação, né? Você focou na sua área ou você fez outros concursos fora da área? Então, a princípio eu não era da área que eu sou hoje, né? Fiz o meu primeiro concurso foi da educação, e aí ali eu fui me afunilando, foi surgindo aí o faro para enfermagem. Eu sempre Uhum. gostei muito do trato com o humano, com criança também, era maravilhoso trabalhar na sala de aula, mas eu tinha um olhar ali para o cuidado. E aí eu me vi enfermeira desde sempre. Eu fiz enfermagem depois desse concurso, né? Estudava e trabalhava. Por meio dele, foi a escada, né? Eu fui trilhando, fui continuando, estudando, me formei como enfermeira, fiz algumas pós-graduações, fiz saúde coletiva, enfermagem do trabalho, fiz CCIH, diversas pós-graduações, e aí a gente conseguiu esse resultado maravilhoso, sempre aí na constância. Mas a minha área de formação mesmo foi só depois. E agora eu só faço nessa área de enfermagem mesmo. Ainda não abri o leque, digamos assim. Karina, e aí, quais concursos você já foi aprovada? Eu fui aprovada no concurso do SAMU, do CISRU, fui aprovada na Prefeitura de Ouro Preto em 13º lugar, do SAMU foi 7º lugar, no Correios de Minas Gerais também, no último que teve em 2017, eu fiquei em 7º lugar, na Assembleia Legislativa do Maranhão eu fiquei em 26º lugar, Prefeitura de Barão de Cocais, Prefeitura de Mariana, Ouro Branco, Guarapari, todos esses com convocações. E aí a gente quer ver o nomezinho ali, a gente quer ter esse orgulho da gente mesmo, a gente fala, poxa, todo esforço valeu a pena. Que eu era aquela pessoa que eu estudava com sono, eu estudava às vezes até no banho, punha a videoaula e ficava lá tomando banho e ouvindo videoaula, todo mundo achando que eu ia surtar, mas eu sempre continuei no firme no propósito, né, ouvindo os áudios e oportunizando toda e qualquer oportunidade mesmo, toda e qualquer chance de absorver aí esse conteúdo.
Bom, então a Karina, ela é uma colecionadora de aprovações, né? E aí a gente quer saber, Karina, como é que você conciliava isso? Como era a sua vida social durante a preparação para os concursos? Se você saía com amigos, família, se você conseguiu conciliar essa questão da vida social com os estudos? Eu lembro até da minha vovó, né? Minha avó, toda vez que ela chegava no quarto, eu estava estudando. Ela ficava, menina, mas pra que você fica estudando tanto? Você já formou, para com isso, vai ficar doida de estudar, que eu não sei quem ali debaixo da rua ficou doido de tanto que estudou, foi parar a nossa vida. Aí, assim, ela falava isso, né? Claro que era uma visão de mundo dela, né? Mas eu nunca deixei de lado essa questão de saber o meu objetivo, de ter ele muito claro. E eu, assim, nunca deixei de lado as atividades que eram fundamentais para a minha saúde mental. Então, para mim, eu nunca encarei o estudo como uma obrigação, como uma coisa que eu estava ali chata. Não, todo mundo gosta de Netflix. Não, o meu Netflix era assistir videoaula na pipoca. E eu curtia aquele momento. Às vezes eu conseguia anotar, mas quando eu não conseguia anotar, estava cansada, assistia como se fosse um filme e tá tudo certo. E vários professores maravilhosos com a didática, né, que eles proporcionam para a gente, eu nem sentia que eu estava assistindo a aula, né? E aí eu não deixava de viver. Eu saía com os meus amigos, eu tinha uma vida social assim até praticamente, digamos assim, um pouco agitada mesmo, mas sempre focada, todo oportunizando sempre que eu podia, mas às vezes a gente fica cansado, aí eu me permitia sair, fazer uma caminhada, fazer uma academia, para também não ficar muito pesado, né? Ficar muito árdua a caminhada. Karina, e por quanto tempo, assim, direcionado você estudou para esse concurso agora em específico? E quais eram os materiais que você mais utilizava? Você, gostava de utilizar videoaula, PDF? Como é que você fazia? Tudo, menina, tudo. Eu estudei direcionado assim por 6 meses para esse concurso, mas as matérias que são a espinha dorsal de todo e qualquer concurso, português, raciocínio lógico, é, legislação, né? Quando ela não é específica, quando ela é ampla, eu sempre colocava no ciclo de estudos, ia ciclando, e aí abria edital, eu incluía dentro do ciclo essas matérias que eram específicas do certame que eu estava prestando. Uhum. E aí essa foi sempre a minha estratégia, sempre um tijolinho por dia. E ali não deixar de fazer o que tem que ser feito naquele dia. Karina, e como foi que você conheceu o Estratégia Concursos? Bom, o Estratégia sempre foi um curso de muito renome, né? Então, assim, para te falar a verdade, eu não me lembro de procurar por curso para concurso e não ter o Estratégia. O Estratégia sempre esteve presente desde o início aí na minha jornada. E foi por meio de redes sociais, por meio de amigos que a gente sempre conversava, tem tal curso, tem essa aula e eu fui me interessando no YouTube, sempre teve aula disponível também antes de eu assinar o curso, né, antes, que é pago, sempre assisti às aulas, os aulões, as aulas que sempre estiveram disponíveis lá para todo mundo. E você adquiriu o curso específico para esse concurso ou você tinha assinatura? Eu tenho vitalício. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Na época, todo mundo, você tá louca? Que é tal, tantos reais? Eu falei, gente, é vitalício o negócio. Tipo assim, não é fazer para passar, é fazer até passar. E até passar, é até passar no concurso que eu quiser. Se agora eu for para o outro, estratégia vai estar ali junto comigo. Né? Então, foi Verdade. a melhor decisão que eu tomei. Você Foi o chegou a vitalício. utilizar algum material de outro curso ou não? Sempre se preparou pelo Estratégia mesmo? Cheguei a utilizar sim. E eu optei pelo estratégia justamente pela linguagem. Eu achei a linguagem muito dinâmica, uma linguagem muito acessível, é, muito objetiva. Né? Não fica dando aqueles rodeios na matéria, sempre os professores sempre muito atualizados, principalmente com relação à legislação, por exemplo, a legislação trabalhista
que muda todo ano, eu entrava, pesquisava materiais e muita coisa desatualizada. E no Estratégia não, era um material que estava atualizado, os professores, todos eles, um conhecimento assim aprofundado do que era exigido para aquele certame específico, tanto na parte de legislação quanto na parte prática, na parte da execução das atividades que seriam necessárias caso a pessoa vá trabalhar depois na área, é bom ter uma noção e aquilo os professores conseguem passar muita coisa em pouco tempo. Tipo, o estudo é otimizado mesmo, não se perde tempo com bobagens, digamos assim. Karina, e como é que você montou o seu plano de estudos? Você estudava várias matérias ao mesmo tempo ou contabilizava horas líquidas? Como que você organizou? Como que você organiza, na verdade, né? Eu uso aplicativo, uso o aplicativo de estratégia, né, que tem lá os cronogramas, tem os planos, né, e eu vou fazendo por ciclo. Aí, sempre rodando várias matérias ao mesmo tempo, com pequenos intervalos, fazendo pomodoro, às vezes um pomodoro aí de 25 minutos, 30 Uhum. minutos, para 10 minutos, faz exercício e vai fazendo ciclo atrás de ciclo conforme a matéria. Vou sempre fazendo assim. E eu coloco no celular também com lembrete, que aí sempre que eu termino uma, eu já fico com a outra em espera. Por exemplo, eu estou aqui conversando, mas no meu celular aí, já, depois que eu sair daqui, eu já tenho português. Aí eu já vou estudar meus 25 minutos de português. É rapidinho, mas para mim é o que surte efeito. Até porque eu descobri que eu tenho TDAH e foi um meio que eu encontrei de eu conseguir focar de uma forma que não me sobrecarregasse e que não me deixasse apreensiva mesmo, sabe? Uhum. E me ajudou muito, muito mesmo. O método do estratégia, inclusive, eu indico para quem tem esse problema também, tem o TDAH, tem esses desafios a serem enfrentados, ajuda muito, porque as videoaulas, elas são ótimas, e o material também, os PDFs, eles são maravilhosos, assim, uma linguagem que parece que tem alguém conversando com a gente, sabe? Isso é muito, eu achei de muito carinho dos professores, o modo com que eles montam as aulas, parecem que eles querem te passar aquilo de verdade, conversando com você ali, não é aquela decoreba, aquela coisa maçante, muito bacana. E sobre as revisões, como é que você organizava as revisões? Você fazia resumos, simulados? Como que você fazia? Olha, eu ficava tão perdida nessa questão de ter tanto material, tantas opções, né? Que eu fiz uma coisa meio da minha cabeça, né? Eu peguei várias matérias, vários meios de revisão, sendo eles, por exemplo, simulado, questões do livro, questões do índice do livro, mapa mental, vamos supor assim, 20 meios de revisão. Aí eu ia no simulador lá no sorteador do navegador do computador e sorteava qual que ia ser minha revisão do dia. E pra mim super funcionou. Eu adorava, achei ficava assim, vamos ver o que eu vou usar para revisar hoje. E aí eu ia fazendo, construindo os meus resumos, construindo. Aí tinha dia que a revisão era eu dar uma aula para mim mesma, eu me gravava ali falando. Tinha dia que a revisão era dar aula pro meu cachorro, eu sentava ele lá e dava aula para ele, todo mundo achava que eu estava louca, mas tudo bem, ele assistia a aula lá bonitinho e assim vamos. Temos um segundo enfermeiro aí. Isso. Karina. E a resolução de questões? Você resolvia muitas questões? Época pré-prova já teve meta de eu colocar 250 questões antes de dormir. Eu respondia no aplicativo. Ia Uhum. deitar assim, os quadros. Não recomendo para ninguém, porque eu ficava meio que doida, o sono meio ia embora, mas eu fazia. Era uma coisa que para mim funcionou a curto prazo, mas hoje eu já não recomendo fazer. Mas eu fiz muitas questões, inclusive o contador de questões, eu até olhei aqui. Tá no 16.689 questões. É. E não, assim, não fazer a questão por fazer, né? Fazer, ler, ver onde que está a dúvida, o porquê que eu errei a questão e né, onde que eu poderia ter prestado atenção. Foi uma desatenção, foi uma falta de preparo, de leitura. E se atentar a essas questões aí.
E, Karina, quais eram as disciplinas que você tinha mais dificuldade ou que você tem ainda? E se você ainda tem, como é que você faz para superar essa dificuldade? A minha maior dificuldade é raciocínio lógico. Eu acho que a maioria das pessoas, né, tem aquele pezinho atrás com a matemática. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não sei isso aqui. O que que eu vou fazer? Peguei, né, fui lá do zero, no Estratégia, tem lá todos os cursos, eu peguei raciocínio lógico mesmo, desde o início, como se eu nunca tivesse visto na minha vida. E fui fazendo desde o início, aula por aula, dia por dia, até ir avançando, né, nos cursos para poder chegar no resultado melhor. E sempre fazendo exercícios da banca, sempre pegando exercícios da banca que era para o certame que eu estava tentando. Karina, e assim, a gente sabe que tão importante quanto a preparação ao longo do tempo é aquela preparação pré-prova, né? A semana que antecede a prova. O que é que você faz na semana que antecede a prova? Assim, qual é a sua orientação do que funciona para você? Olha, eu já fui a surtada que ficava louca e ficava estudando, 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 e já aconteceu também de eu não fazer nada. Eu sou muito de testar como determinada estratégia, como determinada coisa funciona para mim. Para mim, o que funciona é eu continuar igual eu faço sempre. Porque se eu acelero, meu cérebro entende que eu acelerei e aquilo me gera uma certa ansiedade. E se eu paro, aí eu fico, nossa, fulano de tal deve estar estudando muito mais do que eu. Eu estou aqui parada assistindo série no Netflix e fulano de tal deve estar lá estudando. Então, assim, é não mudar, é colocar isso como parte da minha rotina mesmo. Tão natural quanto comer, tão natural quanto é uma necessidade básica mesmo, minha, é estudar. Então, para mim, já é natural, Isso você todos os dias, né? todos os dias, é Inclusive, independente das circunstâncias. inclusive nos finais de semana você também estudava. E isso também estudava, inclusive final de semana. Nem que fosse ali, eu tenho, quando a agenda é cheia, aquela coisa toda, meia horinha. A gente escuta uma videoaula no carro, a gente dá um jeito. Tem hoje aqueles fones de ouvido que são pequenininhos, a gente coloca enquanto está fazendo, vai na manicure fazer uma unha, coloca o fone lá e no Kindle baixava muito PDF, colocava no meu Kindle, sempre lendo, sempre oportunizando mesmo todo e qualquer momento que isso seria possível para mim, né? E aí aquilo ficou gostoso, porque era natural para mim pegar hoje, ler uma página, fechar e amanhã eu lia de novo, não tinha problema, né? Para mim, eu funciono dessa forma, algumas pessoas não, mas para mim é muito natural. Karina, e assim, o Estratégia tem muitas ferramentas, né? São videoaulas, são PDF, sistema de questões. Você acha que o Isso. Estratégia fez a diferença na sua preparação? Como é que você analisa o material que você fez uso? Conta um pouquinho para a gente como foi que o material do Estratégia contribuiu nas suas inúmeras aprovações. Então, conforme eu disse, né, eu gosto de estratégia porque o PDF ele tem a enorme vantagem dele não consumir o tempo da gente como uma videoaula. A videoaula eu utilizava mais quando eu estava com mais dúvida. Agora, os PDFs do Estratégia são ouro. Aquilo ali é um tesouro que colocaram ali, deixaram disponível para a gente. Quem tem estratégia e tem que usar, gente. Assim, é questão de tempo. Se não passou hoje, com certeza passa amanhã, passa depois. É não parar, é continuar todos os dias, independente da circunstância que a pessoa estiver. Se ela tem aquele PDF, ela tem aquele objetivo. No Estratégia tem todas as ferramentas que a pessoa precisa. Ah, eu sou muito ruim para ler, não faço nem ideia. Tem lá um professor de estratégia que te diz lá desde o início. Você precisa de saber isso, menino. Ele tipo, ele mastiga, com o perdão da palavra, né? Ele mastiga e te entrega, o ouro tá ali. Então, assim, cabe a gente fazer a nossa parte, que é uma leitura atenta, que é uma leitura crítica, e eu percebo também que os professores são muito disponíveis e acessíveis. Gente, o Guilherme Gasparini, a Thaís, a aula deles me encantavam, assim, eu gostava mesmo, eu me via ali dentro de uma sala, parecia que eu estava numa aula presencial, que eu sempre fui aquela aluna que gostava de
trocar ideia com o professor, gostava de discutir a matéria, e eu ali eu me sentia como se eu tivesse mesmo, de fato, em uma sala de aula. Inclusive, queria agradecê-los imensamente, né, a toda a equipe de estratégia, pelo carinho, pela dedicação aí nos materiais para conosco, que é tudo, igual eu disse anteriormente, né, tudo muito atualizado, tudo muito bem feito. E o PDF do Estratégia, na minha opinião, é o melhor que a Estratégia tem. É melhor que a videoaula, é melhor que, apesar de ser tudo de muita qualidade, né? Acredito que os PDFs são assim incomparáveis. Não tem nenhum outro curso que tem esse nível de PDF, que tem esse nível de material impresso, PDF. Karina, e na trajetória, né, toda sua de concursos, o que que você considera como erros e acertos? Então, principal erro meu, preguiça, gente. Sabe aquela pessoa preguiçosa, assim, que muito preguiça, preguiça, mas não é uma preguiça de não querer fazer, às vezes de estar cansada, porque sempre teve época que eu trabalhava 70 horas semanais, fazia plantão de 24 horas no SAMU, daí eu ia direto pro posto de saúde também, que eu era concursada lá, e estudava. Tipo, eu sempre, no meu trabalho, como eu sempre enfermeira, eu buscava no meu paciente estudar ali, não estudar usando ele de cobaia, não é isso, mas assim, é pegando aquela patologia e aprofundando. Hoje ele foi ali, aí na hora que ele saía da minha sala, eu ia estudar sobre aquilo que ele estava dizendo. Então, acho que isso também contribuiu muito. Isso foi um acerto que eu tive. Agora, Uhum. o erro principal foi essa questão da preguiça e do imediatismo, de não ter paciência comigo, de querer um resultado rápido, sem ter me dedicado a quantidade que eu precisava dedicar. Hoje, eu acho que eu preciso me dedicar ainda mais. Só que dentro das possibilidades que eu tinha, foi o melhor que eu fiz, que eu pude fazer naquele momento. Então, para mim, era difícil compreender isso, compreender que naquele momento eu teria 30 minutos. E aí eu tinha que escolher. Se eu fosse dormir 30 minutos, eu não teria esses 30 minutos de estudo. Naquele momento, o que seria melhor para mim? Então, errando, a gente acaba aprendendo, né? Um pouco clichê, mas é o que funciona para mim. A partir do momento que você tá ali, você quer dormir, você está cansado, você não vai querer estudar. Então, mesmo sem querer, a gente vai lá e estuda. Mesmo cansado, a gente vai lá e estuda. Ah, tô com fome. Ah, como aqui, daqui a pouco eu vou lá e estudo, mas sem aquela cobrança de ficar ansioso. A ansiedade me atrapalhou muito ao longo dos certames e foi o meu principal erro. Foi ansiedade, foi procrastinação e foi preguiça. Preguiça mesmo, às vezes, de não estar, de falar, vou esperar o edital, depois, amanhã eu olho isso aqui, e vai deixando, na hora que a gente assusta, já está no dia da prova. Karina, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse um conselho para quem está iniciando essa trajetória. O que que você pode contribuir com os nossos alunos que querem alcançar os mesmos resultados que você, né? Que você coleciona aprovações. Então, deixa um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Ai, meu principal recado é só faz. Gente, faz cansado, faz com sono. Faz o que você conseguir, da melhor forma que você conseguir naquele momento. Às vezes, o melhor dia da gente são 100 questões. Às vezes, no pior dia são 10. No melhor dia são 10 também. Então, assim, tudo vai depender de como a gente está. Então, só vai. É não pensar, só vai. É tipo quando você tem qualquer coisa para fazer, quando a gente não tem que fazer, não tenho que ir lá trabalhar todo dia, não tenho que pagar um boleto, não tenho que. Então, tem, só tem. Não fica discutindo com o cérebro, porque o cérebro ele vai querer ludibriar a gente, ele vai querer levar a gente para tomar um sorvete, ele vai querer que a gente limpa uma teia de aranha que está ali, tem um tempão, mas na hora de estudar é que ela vai aparecer. Então, é ignorar um pouco essas coisas e só vai, independente da circunstância. Faz o melhor que você puder naquele momento. É isso. Karina, muito obrigada pela sua entrevista, muito valiosa, suas dicas, sua organização com os estudos. A gente agradece o seu tempo, prestigia muito as suas vitórias, suas conquistas
E estamos aqui para o que você precisar, né? E mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Eu vou transmitir o seu recado para a professora Thais e para o professor Guilherme. Ah, pode deixar todos eles, né, gente? Mas os seus, a gente tem aqueles que a gente, né? Aham, A Coimbra também ótima, com certeza. Para mim foi uma alegria imensa ter recebido esse e-mail, esse reconhecimento de vocês. Por aí a gente já vê o nível do curso, né? Foi tudo assim, vocês que viram lá no site dos Correios, vocês me procuraram, eu fiquei, me senti super lisonjeada, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Muito você obrigada merece, mais uma vez. você merece muito. E se for continuar na trajetória de estudos, eu tenho certeza que eu ainda vou lhe entrevistar muitas vezes. Ah, se Deus quiser, vai ser um prazer sempre. Então, muito Estou à obrigada, Karina. disposição. Fica Eu com que Deus, agradeço. boa noite e tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada a você.